Estamos conversando, gente, com o senador Aloysio Mercadante, pré-candidato ao governo de São Paulo. Cid Barbosa, das ruas de São Paulo, tem uma pergunta a fazer ao senador. Bom dia, senador Mercadante. A USP é tida como a universidade mais importante do país. O que é possível fazer para reduzir ou acabar com essa tensão permanente que existe entre estudantes, professores, em relação à reitoria e ao governo, que em última instância é quem também responde pela Universidade de São Paulo? Senador. Olha, Cid, você sabe que eu fiz a minha graduação aí na USP, estudei na Faculdade de Economia da USP, meu filho também se formou na Economia da USP, estava falando da minha filha Mariana, Sim. fez também, Ela é formada em fez jornalismo. Ciências Sociais e fez jornalismo na PUC e Ciências Sociais na USP. Então eu tenho uma vivência muito grande, inclusive meu tio foi reitor da USP, ele também estudou numa escola estadual como eu, Colégio Canadá, em Santos. Ele e o Mário Covas estudavam na mesma classe. Os dois subiram a serra, fizeram a Escola de Engenharia Politécnica, meu tio Valdir foi reitor da USP, o Mário Covas foi prefeito, senador, governador, como espero poder ser. E eu estudei também, subi a serra e entrei na USP. Hoje, infelizmente, não acontece isso com as escolas estaduais de São Paulo. Não tem a qualidade que nós tínhamos no passado, mas voltarão a ter, porque nós vamos dar prioridade absoluta para a educação. Agora, em relação à USP, eu acho que tem faltado o diálogo do governo com a universidade e da universidade com os funcionários. Porque eu vivi na época da ditadura militar, me lembro que nós fizemos grandes manifestações da luta pela democracia, é próprio de estudante isso. E na época que tinha pouco diálogo, mas a PM nunca entrou na USP. Mesmo naquele período, nunca a tropa de choque entrou na USP. Entrava a polícia do ICOD, DOPS, mas para operações específicas, infelizmente, aconteceu. Mas a polícia, assim, de repressão de movimentos sociais, nunca entrou na Universidade de São Paulo. E aconteceu isso agora no governo Serra, que eu acho que foi um episódio lamentável. Tem faltado diálogo por quê? Qual é o motivo da greve dos funcionários da USP? É que foi dado um reajuste para os professores e não foi dado para os funcionários. Isso é um erro elementar. Lógico, evidente que os professores podem até ter uma carreira, é fundamental que eles recebam, nós estamos perdendo talentos para o mercado, para outras faculdades. A USP tem que valorizar seus professores. E as universidades estaduais recebem quase 10% do ICMS do Estado, têm autonomia financeira, são as melhores universidades do país, USP, Unicamp, Unesp e as universidades federais. Agora, eu acho que tinha que ter uma política também para os funcionários. Isso radicalizou as posições e agora tem algumas coisas que eu acho que não são corretas, por exemplo, ocupar a reitoria do jeito que fizeram, essa coisa de marca. Acho que isso não contribui para o diálogo nem para a solução dos conflitos. Mas o que tem faltado é diálogo e o funcionário, aquele que trabalha, que mantém, que limpa, que arruma, ele também é um servidor, que também tem um custo de vida e ele precisa ter o seu salário preservado. A informação que eu tive foi essa, que não houve reajuste para os funcionários, e essa é a razão fundamental do movimento. A minha recomendação é diálogo. E aí eu digo uma coisa, assim, quando nós chegamos no governo federal, tinha greve todo ano nas universidades federais. Hoje não tem mais, porque nós recuperamos salário, valorizamos a carreira, estabelecemos uma mesa permanente de diálogo. Foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa que é criar uma mesa permanente de diálogo dos sindicatos, do funcionalismo com o governo. O governo de São Paulo não acatou a lei, não indicou seus representantes e falta diálogo. Sem diálogo a gente não resolve. Por exemplo, botar borrachada para tratar de professor que trabalha com giz na sala de aula não ajuda a melhorar o ensino em São Paulo. Então eu quero ser um governador do diálogo, exatamente para evitar esses conflitos e através do diálogo que a gente consegue construir boas soluções. O senhor acredita que o sucesso do governo Lula poderá ser também uma arma para o senhor ganhar o governo de São Paulo? Eu acho sinceramente que a população hoje demorou muito para acreditar no Lula. Eu me lembro, eu fiz a campanha do Lula, eu coordenava a campanha do Lula em 89, andamos o Brasil inteiro, perdemos para o Collor. Aí a população se desiludiu com o Collor. Mas quando chegou em 94, nós íamos vencer as eleições, veio o Plano Real. Eu fui vice do Lula naquela eleição, eu era candidato a vice-presidente da República. Perdemos de novo em 94, perdemos em 98. Quando chegou em 2002, eu acho que a esperança venceu o medo. As pessoas tinham um certo medo do Lula, se o Brasil ia dar certo, se ele ia conseguir manter a estabilidade. E a oposição falava, não, a inflação vai voltar, o país não vai crescer, o Brasil vai se isolar. Hoje a inflação no governo Lula é menor que no governo Fernando Henrique Cardoso. O crescimento da economia brasileira hoje é mais que o dobro da média dos últimos 20 anos. Nesse momento, nós somos o terceiro país que mais cresce no mundo. Terceiro país que mais cresce no mundo hoje nessa crise internacional. O Brasil saiu muito bem. Nós conseguimos não só estabilizar e crescer, como distribuirmos renda como nunca aconteceu na história recente do Brasil. Você pegar o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem todas as estatísticas oficiais, é a maior distribuição de renda dos 60 anos do IBGE aconteceram nesses 7 anos. 23 milhões de brasileiros saíram da pobreza
e passaram a consumir. Por que o Brasil cresce? Porque o povo está comprando mais. O povo hoje tem Minha Casa Minha Vida, tem mais crédito, melhorou o salário, melhorou o emprego. Esse consumo interno, por exemplo, em 2003, quando a gente assumiu o governo, nós tínhamos 7 milhões de eletrodomésticos vendidos no Brasil. Hoje nós temos 20 milhões. E a população está comprando 3 vezes mais do que comprava em termos de eletrodomésticos. Foi isso que fez o Brasil mudar. Bom, o êxito desse governo, eu acho que dá segurança para a população. Falar, bom, o governo do Fernando Henrique todo mundo conhecia e tinha medo de mudar. Mudou e gostou, porque ninguém quer o Fernando Henrique de volta. Nem o PSDB usa a imagem dele na campanha. Todo mundo acha o governo Lula melhor que o governo Fernando Henrique Cardoso. Não que ele não tenha feito coisas importantes no Brasil. Fez coisas importantes no Brasil. Não vamos, eu quero, essa coisa de ficar sempre destruindo os outros não resolve nada. Fez coisas importantes, mas o governo Lula, evidentemente, foi muito melhor, mais criativo, com mais energia, com mais liderança, com mais respeito internacional. O Brasil nunca teve a liderança internacional que tem hoje. Bom, dei uma chance para o Mercadante de São Paulo. O PSDB já ficou 16 anos. O Alckmin ficou 12 anos no governo e não avançou a segurança pública. Nós tivemos uma crise nos presídios no final do governo dele, aqueles ataques das organizações criminosas. A educação, todo mundo sabe, o próprio Serra questionou aquela ideia da progressão continuada, a falta de avaliação, falta de formação dos alunos. Então vamos dar uma chance para vir uma experiência nova. E é uma mudança com responsabilidade, porque tendo sido líder do governo Lula no Senado, praticamente 7 anos, como minoria, tendo que aprovar todos esses programas, negociando, acordando, dialogando e ajudando a construir esse caminho para o Brasil, nós estamos muito mais maduros, mais preparados e muito motivados para ganhar o governo. Só um último comentário. O Lula, em 98, teve 32% dos votos. A mesma votação que eu tive em 2006. Tive 32%. Aí ele ganhou em 2002, eu acho que agora é a minha vez. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. A convenção do partido vai ser quando? Deve ser dia 26, agora, no próximo Quando aí o senhor oficialmente será. Agora eu sou pré-candidato, é uma formalidade legal, mas nós estamos hoje com 12 partidos, eu só tinha 3 partidos me apoiando, estamos com 12 partidos, e estou com um setor amplo do PMDB, com Michel Temer me apoiando, do PTB, dos democratas. Você viu que, inclusive, Milton Leite, vereador da capital, o próprio Apolinário, líder dos democratas, apoiou o Mercadante, por isso tiraram a liderança dele, que eu acho um absurdo, em vez de respeitar a vontade dele, né? Mas vai fazer campanha para a gente, o que mostra que mesmo em partidos da base do governo do PSDB, há um sentimento de mudança, há a ideia que precisa de uma liderança nova, que precisa mudar e que o caminho é Mercadante. Eu me senti muito honrado com esses apoios e espero continuar dialogando com todos os setores da sociedade de São Paulo, mostrando as nossas propostas e mostrando a São Paulo que a gente pode mudar. São Paulo pode muito mais, que esse estado é um estado fantástico e que a gente pode liderar o Brasil nas mudanças que o Lula começou. Bom dia para o senhor. Obrigado. Tchau, gente!